Olá, hoje eu queria falar de dois temas ligados ao impacto econômico da guerra da Ucrânia. O dólar registrou uma cotação um pouco superior à do euro pela primeira vez em 20 anos e o Sri Lanka, um pequeno país do sul da Ásia, entrou em colapso. Em um ano, o euro caiu 16% em relação ao dólar e só neste ano caiu 12%. Isto tem duas razões: a taxa de juros e o impacto da guerra da Ucrânia. Para conter a inflação, que chegou a 9,1% ao ano nos Estados Unidos, e este dado é de hoje, o Banco Central dos Estados Unidos, o Conselho da Reserva Federal, Fed, já elevou a taxa de juros 3 vezes. Depois do início da pandemia, a taxa tinha sido zerada e colocada em praticamente zero para evitar que a pandemia causasse uma recessão. Então, houve 3 aumentos desde março deste ano para uma faixa de 1,5% a 1,75% ao ano. A última alta foi de 0,75 ponto percentual, a maior desde 1994. E o Fed já sinalizou uma próxima alta para a reunião que será realizada no fim deste mês, em 27 e 28 de julho, provavelmente, aliás, já indicou claramente que deve ser de 0,75 ponto percentual. Por causa do medo de que a alta dos juros cause uma recessão na maior economia do mundo, a Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York, caiu mais de 200 pontos hoje, ou 0,67%. Mas o risco de recessão é maior na Europa. O relatório de emprego nos Estados Unidos revelou que no mês passado foram abertas 372 mil vagas de emprego a mais do que fechadas. Na Europa, a zona do euro também enfrenta uma inflação acima de 8%, mas o Banco Central Europeu não eleva sua taxa básica de juros há 11 anos. A taxa está zerada, deve subir 0,25% para 0,25% ao ano em 21 de julho, continua bem atrás dos Estados Unidos e começa a subir quando a economia da zona do euro dá sinais de declínio, porque o impacto da guerra lá é muito maior. Antes da guerra, o comércio entre a Rússia e os Estados Unidos movimentava cerca de 36 bilhões de dólares por ano. O comércio entre a Rússia e a União Europeia é de 195 bilhões de dólares por ano. E grande parte deste comércio é o gás natural, que a Europa não tem como conseguir de fontes alternativas, não na mesma quantidade e no mesmo preço que consegue do gás russo. Então, a taxa de juros da Europa está atrasada e ainda há esse problema do impacto, né? Se a Rússia cortar o fornecimento de gás natural para a Europa, a economia da Alemanha, que depende em 55% do gás russo, pode sofrer uma queda de até 5 pontos percentuais, 5% do PIB. E isso teria um impacto, a Alemanha é a locomotiva europeia, então isso teria um impacto muito grande sobre a economia da zona do euro como um todo. E da União Europeia, né? Também há países que fazem parte da União Europeia e não fazem parte da zona do euro. Então, esses dois fatores, a alta de juros e o impacto da guerra na Europa, fazem com que o dólar tenha se fortalecido e e tenha atingido uma cotação maior do que o euro. Este é o impacto da guerra sobre os países ricos. Nos países pobres, a situação é uma tragédia. O Sri Lanka decretou o estado de emergência e toque de recolher noturno hoje, depois que o presidente fugiu do país e a multidão atacou o escritório do primeiro-ministro, que está atuando como presidente interino. No sábado, uma multidão atacou o Palácio Presidencial em Colombo, invadiu o quarto do presidente, tomou banho na piscina do palácio e avisou que só sairia dali quando o presidente renunciasse. O presidente anunciou no sábado que renunciaria. Ontem a televisão foi atacada, hoje o escritório do primeiro-ministro, e o agora presidente Ranil Wickremesinghe, que chamou os rebeldes de fascistas, mandou as forças de segurança fazerem o que for necessário para controlar a situação. Os manifestantes exigem a queda
do primeiro-ministro e agora presidente. Pelo menos 75 pessoas foram feridas hoje em Colombo. O comandante das Forças Armadas fez um apelo aos rebeldes para que ajudem a restabelecer a paz. A Ordem dos Advogados do Sri Lanka pediu aos manifestantes que abandonem os prédios públicos ocupados para permitir uma transição pacífica do poder. O presidente Gotabaya Rajapaksa fugiu para as Ilhas Maldivas sem renunciar. O governo das Maldivas alegou que não poderia deixar de receber um chefe de Estado estrangeiro, mas a oposição não queria receber Gotabaya Rajapaksa. O presidente do parlamento do Sri Lanka, Mahinda Abeyewardena, prometeu um governo de união nacional para a próxima semana. A família Rajapaksa mandava no país desde 2005, quando Mahinda Rajapaksa se tornou presidente e ficou no cargo por um período de 10 anos. Depois ele voltou como primeiro-ministro em 2019 e caiu em 9 de maio, quando começaram os protestos contra o governo. Os Rajapaksa ascenderam ao poder no fim de uma longa guerra civil do governo de maioria singalesa, os singaleses são 75% da população do Sri Lanka, e lutavam contra os rebeldes chamados Tigres de Libertação do Ilan Tamil, que queriam criar um país independente para a minoria tamil, que tem cerca de 11,2% da população do país. Em 23 anos, de 1983 a 2009, cerca de 100 mil pessoas foram mortas na guerra civil e outros 70 mil civis foram considerados desaparecidos. A guerra, os rebeldes usaram táticas brutais, como soldados menores de idade, e uma onda de atentados terroristas suicidas. Foram 168 atentados terroristas suicidas, mais do que em qualquer outro país. Uma série de políticas equivocadas dos Rajapaksa gerou esta crise econômica brutal. Houve um corte de impostos em 2019 que reduziu a arrecadação em 1/3. Houve maus negócios, com fortes suspeitas de corrupção com a China. O Sri Lanka tem hoje uma dívida externa de mais de 50 bilhões de dólares. O governo ainda atrelou a moeda nacional ao dólar e imprimiu dinheiro, parou de pagar a dívida em abril. O corte das importações de fertilizantes químicos no fim do ano passado, a pretexto de promover a agricultura orgânica, reduziu drasticamente a produção agrícola. O governo indenizou 1 milhão de agricultores com 200 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Mas o resultado é uma escassez de remédios, alimentos e combustíveis. Em 16 de junho, as escolas pararam de funcionar. Aliás, em 16 de junho, o governo avisou que só tinha combustíveis para mais 5 dias. As escolas fecharam e as cirurgias não emergenciais foram suspensas. 5 dos 22 milhões de habitantes do Sri Lanka precisam de ajuda alimentar com emergência. Há 50 anos, o governo distribuía um suplemento alimentar para mulheres grávidas, mães que estão amamentando e crianças pequenas. Mais de 90% dos que precisam desta ajuda não estão recebendo. Então é isso. A guerra tem um impacto muito forte sobre os países ricos e desenvolvidos, atinge toda a economia mundial, mas o impacto sobre os países pobres pode ser catastrófico por causa da inflação de energia e nos preços dos alimentos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.